por que que delegar é importante. Porque delegar vai, como eu já disse, vai fazer com que você se sinta melhor, tire. Hoje todo mundo é atarefado, então todo mundo tem milhões de coisas para fazer. Eu falo mais com líderes e os líderes se sentem sobrecarregados. Então, eu vou explicar agora para vocês o porquê que é importante. Então, o que é delegar realmente, por que que é tão difícil delegar e por que que você deve delegar. Vamos lá. O que que é delegar? Quando eu peço para alguém, quando eu transfiro algo que eu tenho que fazer para outra pessoa. Por que que é tão difícil delegar? Porque delegar envolve confiança. Você precisa confiar na pessoa, acreditar que a pessoa vai ser capaz de fazer aquilo que você precisa fazer, de entregar o resultado que você quer. E as pessoas têm uma dificuldade por alguns motivos. Primeiro, no caso do gestor. O gestor, ele tem uma ideia do resultado que ele quer. E ele não delega com medo de que a pessoa não traga o resultado certo, aquele resultado que ele deseja. Outro motivo das pessoas acharem tão difícil delegar é porque as pessoas às vezes têm ciúmes das tarefas, né? Então, poxa, eu preciso delegar, mas alguns gestores acham que se eu delegar essa tarefa, se eu passar para essa pessoa e ela fizer melhor do que eu vou me sentir mal. Talvez ela possa roubar meu lugar, talvez aconteça mil coisas. Então, por ciúmes, as pessoas também deixam de delegar. Tem um outro motivo das pessoas não delegarem, que é até muito engraçado. O que é isso? Lá na infância, ou sempre da minha vida, eu fui criado entendendo que se eu quero bem feito, eu vou lá e faço. Então você fica com esse negócio na cabeça. Se eu quero bem feito, eu vou lá e faço. Logo, eu não vou delegar. E isso é um erro. Então, às vezes, nem é tão consciente, é inconsciente, mas você não delega por medo da pessoa não fazer, ou porque você acredita que se você quer bem feito, que você quer mais rápido, você quer do jeito, daquele jeitinho, com aquele detalhe, você vai lá e faz. Então, esses são alguns dos motivos do porquê que delegar é tão difícil. Existem outros? Existem, mas esses são os que mais aparecem para mim, por isso que eu optei por passar para vocês. Entendendo assim, por que que eu devo delegar, então, Carol? Primeiro, que quando você delega, você tira um peso do seu caminho. Quando você delega, você economiza tempo, então você vai ter tempo para fazer outras atividades. Muitos gestores falam: nossa, eu me sinto sobrecarregado, eu não tenho tempo de fazer nada, eu passo, termino o dia. Ou mesmo assim, vamos pensar a respeito de delegar. Quem é dona de casa também. Ah, eu não peço para as pessoas fazerem, ou se eu peço, as pessoas reclamam e eu deixo de pedir, logo eu fico sobrecarregada e eu não consigo ter tempo de fazer tudo. No meu trabalho, eu não peço ajuda para as pessoas, eu quero fazer tudo sozinho, eu quero fazer tudo do meu jeito, e aí eu não tenho tempo, às vezes, para fazer as atividades. E aí você vê que muita gente hoje está sobrecarregada, todo mundo está apagando incêndio. Por quê? Porque quer fazer tudo sozinho. Então, você deve delegar para ter uma qualidade de vida, você deve delegar para você se sentir mais tranquilo, para que você possa fazer as coisas que fazem sentido para você também. E você não fica acumulando as funções, né? Então você consegue. Quando você delega, é como se você estivesse compartilhando com pessoas, e aí você consegue fazer mais coisas no seu dia. E eu vou explicar de uma maneira a respeito de delegar, de um jeito tranquilo, claro, assertivo, de que você vai conseguir ter confiança em delegar para as pessoas. Certo, gente? Existem dois mundos que eu acompanho muito das pessoas, né? Eu falo sempre de gestores, porque hoje eu atendo gestores, mas eu já atendi pessoas, né, com problemas e também, às vezes, eu tenho pessoas que voltam. Ai, Carol, preciso de mais uma consultoria, preciso de mais 5 consultorias. Quem já fez consultoria comigo, às vezes me liga pedindo um help. Só que, assim, existem dois mundos e eu estou trabalhando toda a mentoria hoje baseado em gestores. Por quê? Porque o meu mundo hoje é em relação a gestores. Então, eu vejo muito nítido dois mundos, daquelas pessoas que sabem delegar,
que têm tranquilidade em delegar, que aprenderam, passaram pela consultoria, ou enfim, já estudaram sobre delegar. E existe o outro mundo das pessoas que não conseguem delegar. E parece assim, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês desses dois mundos, mas foram os mundos que eu vejo que existe muito dentro da área assim empresarial, né? E também tem dos livros que eu leio. Então, assim, isso é real, tanto em livros, tanto do que eu estudo, quanto que eu aplico e escuto muito das pessoas que eu trabalho. Então vamos lá, dois mundos. Quem consegue delegar? O que que acontece? Consegue tomar um café da manhã. É verdade, às vezes são coisas simples, mas se eu consigo delegar, você vai ver lá na frente o porquê que acontece isso, mas você consegue às vezes tomar um café da manhã mais tranquilo. Quando você não consegue delegar, geralmente você sai com um café da manhã, só um cafezinho preto assim bem rápido, e você precisa chegar mais cedo no escritório porque você tem aquela pilha de coisas para fazer. Outra coisa, quem não delega não tem tempo de fazer o que gosta. Por quê? Porque está sempre apagando incêndio, está sempre querendo correr, sempre ser o primeiro, sempre querendo fazer as coisas. Então, não tem tempo livre, geralmente não tem tempo livre. 99% dos gestores que eu atendo, eu falo, qual é o seu problema hoje? Não tenho tempo. Bom, logo eu já falo, não sabe delegar. Muito trabalho pela frente. Geralmente, quem consegue delegar consegue ter tempo de levar filhos na escola, ou mesmo de buscar filhos, de ir numa reunião, de se organizar para fazer parte da família, das atividades. Quem não delega, geralmente é infeliz no casamento. Por quê? Porque não tem diálogo, né? Chega cansado, estressado. Quem delega, tira férias. É lógico, porque se eu delego e consigo passar para as pessoas as atividades, eu consigo realmente tirar férias, consigo aproveitar as minhas férias. Quem não delega, normalmente vende as férias, né? Se pudesse, vendia tudo. Por quê? Porque não tem confiança, né? Sempre acha, nossa, eu vou sair 15 dias, eu vou ficar olhando todo o meu trabalho e quando eu voltar, eu vou ter ainda mais coisas para fazer. Então, quem não sabe delegar, não tira as férias, tá bom? Quem consegue delegar geralmente faz atividade física. Eu sei delegar e não faço atividade física. Toda regra tem exceção, mas tá tudo bem, tá? Mas quem delega também consegue fazer uma atividade física. Quem delega consegue bater meta, gente. Por quê? Porque não fica o peso só nas costas de uma pessoa. Quem delega consegue mostrar para a equipe que confia na equipe. E quando a gente se sente que a pessoa confia na gente, né? No caso, o gestor, no meu caso, se o gestor passasse, delegasse algo para mim que fosse muito importante, eu ia sentir que ele confia em mim. E logo eu ia fazer parte daquele mundo e ia me dedicar e me empenhar para fazer o melhor. Então, quem consegue delegar geralmente bate metas. Por quê? Porque o peso não está todo no ombro e quem não delega está com a responsabilidade só para essa pessoa e geralmente bate meta, mas ou bate assim, bem doído, bem sofrido ou nem bate meta. Quem consegue delegar tem uma equipe mais unida. Por quê? Porque as pessoas sentem que o gestor confia. Porque as pessoas, quando eu visto a camisa, eu me sinto responsável também, né? E quem não delega tem geralmente uma equipe mais reclamona, uma equipe mais fofoqueira, uma equipe que geralmente está lá enganando um pouquinho, né? Porque ele não confia em mim, então tá tudo bem, eu vou fazer aquilo que eu posso, vou bater meu cartão e tá tudo bem. Existe o mundo do que delega que consegue ter uma calma, assim, na fisionomia, né? Então, aquela pessoa geralmente está mais sorridente. A quem delega tem tempo de conversar com a equipe, tem tempo de motivar a equipe. Quem não delega, não esquece, não vai ter tempo, com certeza não, porque tá lá sempre apagando incêndio, tá lá sempre com um monte de funções para fazer. Quem delega tem tempo de motivar as pessoas, tem tempo de dar treinamento, tem tempo de conseguir visualizar individualmente cada pessoa do seu setor para conseguir identificar se a pessoa está bem, se está performando, se está em alta performance, se não está. Quem não delega está estressado, geralmente quer sumir de lá, é aquela pessoa que não está feliz no trabalho e que
não vê a hora de ir embora, tomar um banho e dormir. Então, existem esses dois mundos e ele é muito claro, tá? Então, existem várias pessoas que se sentem sobrecarregadas, tá? Então, o que é? Vamos lá. Uma pessoa que trabalha num hospital se sente sobrecarregada. Uma pessoa que trabalha no escritório, uma pessoa que às vezes é multitarefa, uma empresária, uma criança também se sente sobrecarregada. Por quê? Porque hoje em dia as mães, os pais, ou com essa tecnologia, as pessoas estão colocando cada vez mais as crianças para fazerem milhões de coisas. Então, elas também se sentem sobrecarregadas. Por quê? Porque elas não podem delegar para ninguém, né? As funções. Não dá para delegar uma provinha, uma tarefa. Então, as pessoas, as crianças também estão se sentindo sobrecarregadas hoje. Pessoas que, donas de casa, se sentem sobrecarregadas. Por quê? Porque também acho que porque estão em casa tem que fazer tudo com perfeição. E quando delega, principalmente as donas de casa, e eu posso falar isso por mim, e alguém não faz do jeito que você quer, você vai lá e faz, né? Então, você fica sobrecarregada, porque com certeza, vamos lá, uma pessoa não vai limpar a casa do jeito que você lá limpa. Você vai pedir para um filho, para o marido, para alguma coisa fazer as coisas, eles vão fazer do jeito deles. Então, se ou vocês acalmem o coração e deixe o marido, o filho ou qualquer outra pessoa fazer do jeito dele, mas faz e tira esse peso de você ou não, continua assim. Gestores, quanto mais vocês delegarem as tarefas, mais vocês vão ter tempo para fazer um cronograma, para fazer um plano de ação, para fazer alguma coisa para que todos cheguem no mesmo destino. Então, todo mundo se sente sobrecarregado, sim, hoje em dia, não tem um perfil único. Todo mundo está se sentindo assim. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de trazer um equilíbrio e trazer uma qualidade de vida. E eu encontrei ensinando as pessoas a delegar. Próximo. Aqui está o passo a passo. Gente, tá aqui, ó, 5 passos e vocês vão começar a ter uma qualidade de vida. Esses passos, claro que não fui eu que sou uma gênia maravilhosa e decidi criar o passo. Esses passo a passos eu inventei, não. Eu li, eu estudei, eu coloquei em prática, eu já tenho mais de 500 horas de atendimento só de gestores. E toda vez que as pessoas seguem um passo a passo, as pessoas conseguem se sentir melhor, conseguem ter qualidade de vida. Eu escuto muito os gestores, depois que aplicam esses passo a passo e N coisas que eu passo na consultoria, as pessoas falam, Carol, só de eu não levar o trabalho para casa, para mim já é uma qualidade de vida. E realmente, né? O trabalho tem que ser no trabalho, no horário do trabalho. Não dá para eu levar algumas funções, algumas coisas para dentro de casa. Por quê? Porque eu não falo com o fornecedor no meu horário do meu descanso, não tem banco aberto, eu não vou resolver boleto, eu não vou resolver uma venda, eu não vou conseguir vender mais, tá? Por mais que as pessoas hoje estão aqui, né, no celular e a gente consegue fazer 1000 coisas por aplicativos. Mas se eu falo que se a gente não está feliz no trabalho ou feliz no ambiente de casa, não tem jeito, tá? A gente não consegue fluir. Então a gente precisa dar espaço. Quando eu estou trabalhando, fazer o melhor que eu posso, e quando eu estou em casa, fazer o melhor que eu posso fazer também. E vamos lá para o passo a passo. São 5 passos para você delegar, né? E eu falo que é uma arte delegar. Por quê? O primeiro passo eu vou explicar individualmente cada um, vou dar exemplos, vou deixar vocês falarem qual é, de repente, o passo mais complicado para vocês. Mas aqui é uma pincelada de tudo o que eu vou explicar. Vamos lá, primeiro passo, seja claro. Você vai definir e descrever cada tarefa ou a tarefa que você quer delegar. Segundo, definir prazos, e eu vou explicar o quanto cada um é importante. Terceiro passo, autonomia, explicar para a pessoa até onde ela pode ir, até onde ela vai precisar, qual é o momento que ela vai precisar consultar vocês, se ela vai poder fazer tudo sozinha ou não. Quarto passo, eu trabalho perfis, né? Então, existem vários tipos de acompanhamento, e isso vai depender do que faz mais sentido individual para você. Mas
Aqui, para você ficar tranquilo, você vai ter um acompanhamento. Então, eu não vou falar assim para você, por exemplo, olha, delega e abandona. Tem gente que não vai conseguir, tem gente que vai, tá? Tem alguns perfis que vai falar, graças a Deus, Carol, você me ensinou, delego e tá tudo bem. Não, tem gente que não vai conseguir. Então, vai ter previsto alguma reunião, algum acompanhamento, né? Eu falo que são pontos que vai fazer sentido, que você vai conseguir deixar visível tanto para você quanto para a pessoa que você delegou, que é aquele ponto para dizer assim, olha, estou no caminho certo. Então, é o acompanhamento. E o quinto passo é a finalização, ou seja, você vai precisar, no final desse processo, a hora que fechou, que com certeza vai dar certo, você vai finalizar e vai ver, olha, nesse ponto eu posso melhorar, naquele não. Por quê? Porque delegar é uma arte. Cada vez que você delega, quanto mais você começa a delegar, melhor você fica, né? Melhor você, cada vez mais você delega melhor, com mais clareza e vai ser mais tranquilo. No começo, você vai precisar ficar com o seu caderninho lá, olhando passo a passo e anotando. Mas depois vai ser uma coisa mais fluida para você. E você vai ter uma comunicação em relação a delegar com todo mundo, desde você delegar para uma criança, quanto você delegar para qualquer pessoa da sua empresa, qualquer pessoa, se tem mais cultura, menos cultura, não vai ter mais desculpa, tá? O jeito que eu vou explicar aqui, você vai conseguir delegar. Então, vamos lá. Primeiro passo, seja claro. Coloquei bem aqui um óculos que eu acho que faz todo sentido. Você precisa ter clareza. Vamos pensar que você tem uma vida, você tem os seus valores, você tem a sua criação. Então, você tem uma visão de alguma coisa, tá? Que nem eu tenho uma visão de que a louça tem que ficar daquele jeito. A minha mãe me ensinou assim, a minha mãe fazia assim. Então, no meu óculos, né, com a minha visão, eu tenho que a louça tem que estar daquele jeito. Mas e as outras pessoas que às vezes nunca lavaram louça, ou que a mãe não se importava, ou que tinha máquina de lavar? Eu preciso colocar o óculos dessa pessoa e entender como será que ela enxerga. Por que será que ela deixa a louça daquele jeito, né? A mãe dela não explicou que se deixar a faca para cima vai machucar a mão. Então eu preciso começar a colocar o óculos de outras pessoas e entender como que eu posso ser claro. E eu coloquei algumas observações aqui do quanto é importante ser claro, falar detalhadamente. Então, o que que é ser claro? É passar a informação de uma maneira correta. É passar. Por que que eu preciso ser claro? Para evitar mal-entendidos. Outro motivo que eu preciso ser claro para que a pessoa entenda qual é até onde ela pode chegar. Então, é como se eu fosse desenhar para essa pessoa o meu resultado. Então, eu vou falar para essa pessoa: olha, quando você lavar a louça, eu estou dando esse exemplo de louça, mas eu posso dar um exemplo de gestor. Vamos lá. Eu quero que você faça um relatório para mim. Se eu falar isso para uma pessoa, eu estou no setor de vendas, tá bom? Então, eu quero que você faça um relatório para mim. Bom, existem 1000 tipos de relatório, né? Então, eu tenho que dar detalhe. O que que eu quero com esse resultado, ou com esse relatório? Eu quero os resultados mensais, semanais, eu quero o resultado do líquido, do bruto. Então, eu preciso ser claro exatamente no que eu quero. E para isso, às vezes, eu preciso desenhar. Mas quanto mais detalhe eu dou, melhor é. E o que que me ajuda trazer essa clareza para as pessoas? A eficiência do trabalho das pessoas. É realmente ela entregar o resultado. Às vezes, eu vou demorar um pouco mais para passar com clareza, eu demoro um pouco mais nesse primeiro momento, mas quando vem o resultado, é muito mais fácil esse resultado vir do jeito que eu quero, do jeito que eu tinha imaginado. Então, tudo aquilo que está na minha cabeça, tudo aquilo que eu imaginei, os detalhes, precisam ser transmitidos. Senão, não tem jeito. Quanto mais claro, quanto mais desenhado, quanto mais sincera eu for aonde eu quero chegar, mais a pessoa vai entender
que eu confio nela, que eu quero a colaboração, que eu quero a ajuda, que eu estou explicando para ela os detalhes e ela passa a aprender, passa a olhar através da minha lente. Isso impede, às vezes, da pessoa, do mesmo jeito que eu, quando eu passei uma informação e eu imaginei na minha cabeça o resultado, quando eu não deixo isso claro, eu passo uma informação lisa, bem supérflua, e a pessoa vai imaginar no mundo dela o que eu quero. Então, o mundo dela é completamente diferente do meu, principalmente quem é gestor. Gestor, quando pede alguma coisa, ele vê mais uma coisa macro, né? E quando eu peço para um liderado, ele vê mais micro. Então, eu preciso trazer clareza exatamente do que eu quero. E isso é importante, por quê? Por que que é importante eu ser claro? Vamos lá que eu vou convencer você. Primeiro, para evitar mal-entendido. Segundo, porque eu preciso que a pessoa entenda, seja eficiente. Eu preciso que a pessoa entenda que eu confio nela, que eu quero ter uma relação melhor com ela. E isso vai demonstrar quanto mais claro, quanto mais foco naquilo, no resultado, mais profissionalismo eu passo. E aí deixa de ser, ele é meu amigo, ele é bonzinho. Não, quando eu sou claro e isso traz para mim mais profissionalismo. Quando eu desenho exatamente o que eu quero. Então, tem a hora de brincar, ótimo, tem a hora de falar sério. Então, quando eu transmito com clareza, é a hora que eu estou falando sério. Próximo ponto, prazo. Quantas e quantas vezes eu já atendi gestor que passou solicitou uma coisa para alguém, mas não colocou prazo. E aí falou assim: e aí, tá pronto? Não, mas eu tô quase terminando. Tá, mas eu preciso para hoje. Sim, mas você não falou. Então, para que eu tenha realmente sucesso, eu preciso colocar prazo, ser muito claro, não esquecer disso, porque às vezes o prazo passa desapercebido, né? E prazo é muito importante. Eu digo isso porque quando eu trabalhei com um escritório de contabilidade, cada setor tinha um prazo específico, só que o setor do outro não sabia quais eram os prazos mais importantes ou em que momento aquele setor não podia fazer nada assim. Quebra esse galho para mim. Então, quando eu identifiquei quais eram os prazos para cada setor entregar o que era cabível do setor, fluiu. Quando a gente mostrou os prazos em que os setores poderiam ou não fazer as coisas, também começou a fluir. O que que acontece? Falta de comunicação. Então, entre os setores, ninguém sabe o prazo de ninguém. Então, quando eu delego alguma coisa, às vezes para um outro setor, e eu não passo prazo, ou eu não sei do prazo dele, também atrapalha muito no processo. Então, o prazo é importante. Por quê? Porque você não fica na expectativa se vai fazer ou não. Então, quando você passa um prazo, você fala assim: olha, é até semana que vem. Na sexta-feira, às 14 horas, eu preciso estar com esse relatório na minha mesa. Então, eu não vou ficar na expectativa de mandar antes ou mandar depois, se eu disse e fui clara no prazo. Então, eu preciso na sexta-feira, dia tal, às 14 horas. Isso tem. E aí, você vai perguntar para a pessoa: ok para você esse prazo? Está sobre seu, né? Você consegue se organizar para isso? Ela vai dizer sim, então isso vai dar para você uma gestão de tempo, uma tranquilidade, não vai criar tanta expectativa. Quando você define prazos para essa pessoa, e esse prazo é claro, a pessoa consegue se planejar. E você também já consegue tirar isso do seu, né, do seu ambiente. Então, eu já deleguei, eu dei um prazo, então isso eu tiro de cima da minha mesa, isso eu tiro das minhas costas. Você pode, com isso, priorizar outras tarefas, certo? Prazo é muito importante e parece uma coisa tão óbvia, mas muita gente esquece de passar. Próximo, autonomia. Isso, eu duvido que as pessoas, quando delegam, passa essa informação, e ela é muito importante. O que que é a autonomia, Carol? A autonomia
Eu dizer para a pessoa: olha, até aqui você pode fazer sozinho. A partir disso, você vai ter que pedir para mim ou uma autorização ou uma ajuda. Exemplo, né? O que que aconteceu com um setor? Então, eu trabalhei com uma pessoa de RH e eu fiz, conversei com ela, ela fez um cronograma de algumas coisas que ela ia fazer, ela definiu lá na agenda dela, só que ela foi lá e comprou os produtos, né? Então, acho que era para um evento, alguma coisa. Só que o gerente do RH, o dono supervisor lá, que tinha solicitado, falou para ela assim: olha, você pesquisa para mim, você vai lá e faz isso, isso e aquilo. Só que ele não passou a informação de até qual momento ela podia ir. E ela querendo fazer algo, querendo mostrar eficiência, foi lá, ao invés de só fazer a cotação, ao invés de fazer só até ali, ela foi e comprou, e de repente tudo chegou fatura, chegou boleto, chegou um monte de coisa, e o gestor, ao invés de ficar feliz, ficou muito bravo com ela. Por quê? Porque precisava ser provisionado. Ai, Carol, isso é uma coisa óbvia? Parece ser óbvio, mas como eu falo, o óbvio não é óbvio, principalmente se tratando de vários setores envolvidos dentro de uma empresa. Então, teve um atrito. O que que aconteceu com essa pessoa? Ela ficou extremamente desmotivada. Com razão? Talvez sim. Na cabeça dela, ela queria ter feito a mais, só que ele não passou até aonde ela poderia ir. Então, o que era para ser super maravilhoso, o que ela achou que ela ia até ganhar uma promoção, ela acabou tendo um atrito, né? Ele ficou frustrado, ela ficou frustrada, e aí deu o problema que deu. Por quê? Porque não se passou a autonomia até onde a pessoa pode ir neste projeto. Então, quando eu delego alguma coisa, eu vou dizer: olha, até aqui você pode ir, faz sozinho, você tem autonomia, pode comprar, pode fazer, pode solicitar. Daqui para frente, eu preciso que você me peça autorização. Ou daqui para frente, você verifica com o setor. O que que acontece em relação à autonomia também entre setor de vendas e fabril. Ou a pessoa vai lá e começa a vender, 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 vender. Só que ela tem autonomia de vender até X coisas, porque senão o departamento ali de fabricação não consegue. Então, eu preciso entender até quanto eu posso vender num dia. Então, eu preciso de venda, sim, mas o setor lá de baixo consegue fabricar para eu tomar, para eu entregar, para eu falar a respeito de prazo com o cliente? Não. Então, a minha autonomia é até aqui. A partir disso, eu preciso falar com a minha gerente conversar com outro gerente. Então, acontece muito isso dentro das empresas. Cada setor não entende, às vezes, os números, até onde pode ir, o que pode fazer. Quando eu delego, eu não passo essa informação de autonomia, as pessoas às vezes faz a mais ou faz a menos. Então, a gente cria uma expectativa, né? Então, eu preciso passar, deixar essa informação bem clara para que as pessoas consigam se desenvolver também, né? Então, às vezes, olha, você pode ir até aqui, então faça o melhor que você tem que fazer, entregue a mais, mas até aqui você pode ir, certo? Tá claro para vocês? Eu não vejo vocês, então eu fico um pouco assim. Vamos lá, próximo. Quarto, acompanhamento. Exatamente. É aí onde tem o problema e que também pode ser a solução para quem tem medo. Mariana, que tem medo, Sheila, que conversou. O que que é o acompanhamento? É você delegar, mas você acompanhar. Então, assim, se eu delegar e acompanhar, vou tirar esse peso das minhas costas? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que escrever um livro. Vamos pensar assim, não, vamos falar em relação a gestor. Eu preciso fazer sei lá, um projeto. Certo. Então, eu deleguei um projeto, deixa eu pensar numa empresa que eu atendo. Eu deleguei um projeto de crescimento para o departamento de RH. Então, vamos lá. Eu quero que você faça esse projeto, tá? Então, o projeto existem 10 etapas. Até a 8ª etapa,
você pode ir sozinho, você tem autonomia. Eu preciso desse projeto até dia 12 às 14 horas na minha mesa. Ok, sim. Então, você tem a autonomia de ir até o 8º, né? Faz esse cronograma aí que você tem que fazer todas essas tarefas. Então, e eu vou acompanhar. No 8º, você me entrega nessa data para eu ver. O que vai tirar de peso da minha vida? Toda essa etapa, da etapa 1 até a 8ª, é ela que vai fazer. Eu já dei um prazo, eu já direcionei, eu disse com clareza o que eu queria e eu disse até onde ela poderia ir. Nessa etapa, eu não vou ter que fazer. Logo, eu tenho tempo para fazer outras coisas. Eu posso direcionar o meu tempo para às vezes dar um treinamento, para buscar mais cliente, para fazer mais um projeto para melhorar o meu setor. Então, imagina todo esse tempo que eu tinha que passar ponto a ponto, de 1 a 8 lá no cronograma, ela está fazendo. Então, esse tempo eu economizo. Tem a parte 9ª e 10ª, que é extremamente importante, que pode prejudicar, que pode sair do orçamento. Então, tá, quando chegar nessa parte, eu vou acompanhar do meu lado, né? Então, ela traz, a gente vai fazer juntos. Então, esse acompanhamento, você vai mostrar, você vai dizer para a pessoa até onde ela pode sozinha, só que você vai acompanhar, né? Você vai ficar de olho em relação se o processo está. O que você pode fazer para ter um acompanhamento ainda melhor? Você pode colocar pontos. Então, assim, no processo, eu quero bater meta de 1 milhão, tá? Então, eu tenho que bater 1 milhão no prazo de uma semana. Então, eu quero bater 1 milhão de vendas no prazo de uma semana. O meu acompanhamento, eu vou colocar aqui, ó, se de segunda a sexta eu vou bater essa meta, se na quarta-feira eu não chegar em 500, eu preciso mudar a estratégia. Então, eu tenho que mostrar que na quarta-feira eu vou acompanhar, eu vou verificar, vai ser um ponto que eu vou entender se a minha equipe está caminhando para o certo ou se eu preciso mudar a estratégia. Então, quando eu coloco alguns pontos, algumas ideias, né, no meio do processo, eu consigo só entrar e fazer esse acompanhamento. Então, na segunda e na terça, eu vou estar fazendo meu trabalho normal. Na quarta, eu vou lá, vou olhar. Olha, os números estão acima de 500. Ótimo, estou tranquila, a gente só se fala na sexta. Não, os números não estão. Isso faz eu ficar também mais tranquilo, porque eu tenho pontos, chama milestones também, que falam que são esses pontos para que eu consiga identificar se eu estou percorrendo o caminho correto. E esses pontos também podem ser indicadores, né, que a gente fala podem ser indicadores para a pessoa também com responsabilidade, para ela entender, poxa, eu estou fazendo certo, porque ele me disse que, neste momento, a ideia era ter 500 mil já de venda, então eu estou no caminho certo. Olha, terça-feira eu estou com 150, pode ser que eu não bata, vou, né, buscar outras e novas estratégias. O que acontece quando eu não tenho esse acompanhamento, quando eu não tenho esses pontos? Às vezes chega no final de um projeto, dá tudo errado. Mas por quê? Eu não acompanhei. Então, a maioria dos projetos que não dá certo foi porque a gente não acompanhou. Tá? Então, quando você também coloca na sua cabeça que você delegou vários pontos, mas que você vai acompanhar em alguma etapa, você também acalma o seu coração e você fica mais tranquilo, certo? Vamos lá para a última, finalização, né? Então, presta atenção. Delegar parece um bicho de 7 cabeças? Parece, mas não é. Então, aos poucos, você tem que anotar. E depois a gente vai fazer um teste aqui de como delegar com esses 5 passos, trazendo clareza para vocês identificarem que parece difícil, mas quando você começa a criar o hábito de delegar, entendendo que você tem 5 passos, vai ficar muito mais fácil, você vai ter mais confiança e eu garanto a qualidade de vida, tá? Porque você vai tirar muito peso das suas costas. Então, o que é o quinto, que é a finalização? Não adianta só você delegar
deu certo e acabou. Não. Você tem que chamar a pessoa, tá? E falar assim: olha, eu gostei da atividade, deu tudo certo, eu deleguei, a gente chegou no resultado, vamos dar uma olhada? Se tem alguma coisa que a gente pode fazer melhor? Se teve algum ponto que teve mais dificuldade ou não? Então, é importante você dar um apanhado geral naquilo que você delegou. Então, eu deleguei para a pessoa fazer um cronograma de atividades do departamento. Poxa, deu tudo certo. O que que você fez que fez sentido? Isso, isso, isso. Olha, esse passo aqui a gente pode acelerar. Em vez da gente fazer em 2 semanas, eu consigo fazer em uma. Então, cada vez mais que eu delego com assertividade, com clareza, com todos esses pontos, mais eu consigo entender o que está dando certo ou não. Você pode perguntar, quando você finalizar, existiu algum momento que você ficou em dúvida de alguma coisa? Então, você já teve a confiança, às vezes o projeto já deu certo e ela vai dizer: olha, não, correu tudo bem, mas nesse ponto aqui eu fiquei um pouco em dúvida. E aí você consegue, você tem mais você acaba atraindo, né? Tendo um pouco mais de intimidade com essa pessoa e a pessoa começa a ficar mais tranquila. Quando ela delega e entrega o resultado para você, eu tenho certeza que você vai ficar mais tranquilo em delegar a segunda vez, a terceira. Só que é o seguinte, gente, eu sinto informar que às vezes não vai ser mil maravilhas logo no começo, ou que você vai dar certo 5 vezes e vai dar errado uma. E tá tudo bem. O importante é a gente entender que delegar é uma arte e é um hábito. Quanto mais eu delego com esses 5 pontos, mais fácil eu consigo tirar as coisas, mais eu trago a minha equipe para perto, mais a equipe se sente motivada, sente que é uma equipe mesmo. Poxa, ele confia em mim de eu fazer talvez esse projeto que é tão importante. É legal também você dizer para a pessoa: olha, isso é muito importante para a equipe, para a empresa. Se a gente conseguir que isso saia certo, vai trazer esse resultado, vai trazer essa visibilidade para a nossa equipe, para o nosso time, para a empresa. Então, tenha, esse carinho, né, essa parte mais humana na hora de delegar. Mostra o quanto é importante o projeto, diga que você está confiando na pessoa, e aí não é uma coisa só: olha, estou entregando isso daqui para você fazer, vai lá e se vira. Que é o que a maioria, né? Tá bom, vai, não vou generalizar, não vou dizer que é a maioria, mas eu vejo que às vezes os gestores falam: ah, tá aqui, ó, faz isso para mim, entrega esse relatório, faz isso aqui e pronto. Não é assim, gente. A gente precisa ser mais humano, entregar, explicar o quanto é importante, explicar o porquê que faz sentido, o que que essa pessoa vai ganhar fazendo isso, né? Por mais que você fale assim: poxa, mas ela já está trabalhando, já recebe. Não é desse jeito que as pessoas querem ser tratadas, né? No ambiente de trabalho, as pessoas querem se sentir queridas. E quando você passa isso para a pessoa, que é um projeto importante, que vai trazer resultado, você mostra para ela até onde ela pode ir, fala assim: olha, eu estou confiando em você, que você vai até este ponto, e eu tenho certeza que você vai fazer. Essa pessoa vai se sentir mais importante. Quando eu me sinto importante, eu faço melhor. E outra, não esquecem de elogiar. Ali na finalização, é importante você dar o feedback. Olha, fez muito sentido, foi legal, gostaria que você tivesse feito assim e não. Vamos lá, uma dica, né, para vocês em relação a feedback. Sempre comece um feedback com positivo, firmando a pessoa, né, no que ela fez de bom. Sempre, todo feedback para marido, para esposa, para gestor, para filho, para tudo. O feedback tem que começar com positivo. Olha, você fez isso, isso, isso que foi super legal, eu gostei, foi maravilhoso. Quando eu deleguei, você fez isso, isso, foi muito legal. Eu gostaria que você melhorasse nesse ponto, tá? Então, primeiro você tem que, né, levantar a pessoa. O que que acontece com os feedbacks? Que eu escuto, né, muito. Ah, mas é só fala quando eu tô errado. Então, isso a gente precisa começar a se atentar. Isso, elogie em público e chame atenção no privado. É importante eu elogiar a pessoa, mostrar o que ela se saiu bem, porque quanto mais eu falo para ela: olha, isso você faz muito bem, isso você me surpreendeu, mais a pessoa vai querer entregar.
né? O que acontece é que parece, né? O que as pessoas chegam para mim e falam assim, quando eu acerto é obrigação. Eu sou muito sincera, às vezes eu falo até, sou um pouco grossa, eu falo, olha, você foi contratado para fazer isso, né? Vamos entender. Eu fui criada, eu, Carol, fui criada assim, né, nos meus trabalhos, e eu aprendi muito com um gestor meu, que ele falava assim para mim: olha, não espere elogios. Se você está empregado, é sinal que você está fazendo um bom trabalho. E eu falei, bom, beleza, né? Não deixa de ser verdade, ele não precisava ser tão grosso assim, não deixa de ser verdade. Se eu estou empregada, se eu estou recebendo, se não está vindo nada, ok. Mas eu acredito que a gente pode fazer melhor. Então, eu estou aqui com pessoas que, se estão aqui nesse horário, é porque elas querem melhorar, querem fazer melhor na equipe. Então, comecem dando feedback. E existem, ó, tô entregando mais ainda aqui, ó. Existem 2 tipos de feedback. Só que muita gente só conhece um. Feedback é quando eu recebo, quando eu dou o feedback para a pessoa, positivo ou negativo. Não. Feedback também é a gente receber. É importante a gente receber, a gente como gestor, ficar de olho nos feedbacks. Então, poxa, a pessoa tá dando certo, a minha equipe está entregando resultado, feedback positivo. Para mim, que sou gestor, minha equipe não está entregando resultado, feedback. Não estou sendo um bom líder. Então, a responsabilidade da sua equipe é sua. Se a equipe é boa, você está liderando de uma maneira assertiva. Se a equipe é ruim, a culpa é sua. Você é gestor para liderar a sua equipe. Vamos pensar, se a sua funcionária, se a sua secretária está fazendo as coisas corretamente, sinal que você delegou bem, sinal que você delegou com clareza, sinal que você é um bom gestor, que você está sendo uma boa, né, dona de casa, vai, se a sua funcionária está fazendo as coisas certas. Se ela não está, você que fez errado. Você que não está falando claramente. Gente, o que eu quero também que fique bem um alerta para vocês. Entenda, cada um, se eu tivesse um óculos aqui, eu ia colocar, não tem um óculos fácil aqui. Cada pessoa tem o seu óculos. O que é esse óculos? É uma vivência, é um jeito que você foi. Obrigada, meu amor. Olha aqui, ó. Cada um tem um óculos. Ó, esse daqui é o óculos do meu marido. Quando ele coloca, ele enxerga que eu gasto demais, essas coisas. Então, é o óculos dele que ele coloca na cabeça dele, tá? Mas é a visão dele. Por quê? Porque é ele que ganha, porque é ele que paga o cartão de crédito. Então, é a visão dele. Eu, Carol, tenho o meu óculos que falo, eu mereço, porque eu sou legal, porque eu sou uma boa esposa. Então, esse daqui é o meu óculos. Quando você é gestor, você tem o seu óculos. Então, você olha de uma visão, lembra que eu já expliquei? Macro. Você já passou, às vezes, por alguns setores, você já passou por esse problema, você já fez esse trajeto. E a pessoa que você está liderando, não. E é por isso que você está acima, por isso que você é um gestor. Então, a hora que você começar a entender que cada pessoa tem um óculos, cada pessoa tem uma visão e consegue enxergar até um limite, vai ser muito mais fácil você conseguir falar. Então, quando eu falo, olha, eu quero. Qual foi um exemplo que ficou muito claro? Às vezes você pede para alguém comprar alguma coisa. Eu quero um chocolate. Aí a pessoa vai lá e traz um chocolate. Mas qual chocolate você quer? Então, a gente não está sendo claro em tudo a nossa vida. Então, eu pedi para a pessoa comprar o chocolate, é o delegar. Estou delegando que a pessoa compre alguma coisa. Se eu não for muito clara, ela vai me trazer o chocolate. Compra um chocolate gostoso. Se eu falar isso para o meu marido, ele pode trazer qualquer tipo de chocolate, porque meu marido gosta de tudo. Eu sou enjoada. Então, se eu quero alguma coisa, eu tenho que ser clara no falar. E eu não tenho que ter medo no falar. Então, seja específico no que você quer. Vamos lá, tem pessoas aqui que também trabalham, vamos pensar, com lançamento, né? Então, tem o Bruno aí que trabalha com lançamento. Então, vamos lá, precisa ser claro aonde nós queremos chegar. Eu quero faturar tanto. Primeiro que já começa assim. Então, vamos pensar. Você tem um teto de faturamento que eu pequei muito na minha empresa quando eu tinha loja de moto. Tinha uma loja de moto e o meu teto de ganhar dinheiro era muito alto. E aí eu fui lá para a empresa e eu achava que as pessoas iam querer vender, ganhar 5, 10, 15 mil.
Imagina, as pessoas queriam pagar a conta. Então, se elas ganhassem um dinheiro em tal, por exemplo, assim, o meu vendedor, a média dele, o teto dele era 4 mil reais. Se ele ganhasse 4 mil, ele nem atendia telefone. E eu tava quase colocando tudo, meu coração para fora. Eu falava, como assim? Você pode ganhar 10? Mas não, o teto dele era tal. Então ele trabalhava até ali, 4 mil, pagava a conta, sobrava 500 reais para cerveja no final de semana, ele estava bem. Então a gente precisa ser claro aonde a gente quer, a gente precisa entender até onde é o teto da pessoa. Quando eu trabalho com os gestores, a primeira coisa que eu falo, gente, comece a identificar o sonho das pessoas. Porque através do sonho a gente vê até onde ela pode ir. Então, o que é muito para mim, não é muito para todo mundo. O meu sonho, o meu teto é um, o teto das pessoas é outro. Então, se eu não sei delegar, se eu não sei conversar, se eu não sei ser clara naquilo que eu quero, a pessoa vai me entregar qualquer coisa. Então, eu preciso primeiro entender também qual é o teto da pessoa. E isso é importante para todo mundo que é gestor aqui, tá? Entender até onde, o que essa pessoa quer alcançar. Porque se ela quer alcançar muito, eu posso delegar algumas tarefas maiores para ela. Se ela só quer pagar a conta, eu também tenho que entender que tipo de tarefa eu vou delegar para essa pessoa. A pessoa quer crescer, a pessoa tem ambição, e ambição é algo muito positivo, tá? Por mais que muita gente ache que é um absurdo, ambição é algo muito positivo. A pessoa quer crescer, então eu posso também estimular. Eu posso, como que eu delego de uma maneira que a pessoa, eu trago aquele resultado que eu quero e eu sei o que eu vou ganhar. Então vamos lá, eu quero faturar 1 milhão. Se eu faturar 1 milhão, eu vou conseguir comprar XYZ. No meu ponto de vista, com a minha vivência, com a minha experiência, na minha expectativa. Ok. Só que eu vou transmitir isso para a vida dela. Então, eu vou falar assim: o que você quer de grandioso? Sei lá, quero X coisa. Então, tá, se você conseguir fazer esse projeto com maestria, você vai ganhar isso. Então, o que eu quero não necessariamente é o que a pessoa quer. Então, eu preciso também transmitir essa realidade aonde eu quero chegar para a realidade dela. Então, às vezes, eu quero uma BMW. A pessoa quer, às vezes, sei lá, um carro X, tal. Ai, sei lá que carro, não vem nenhum outro na cabeça, mas um carro menor. Tudo bem, os sonhos cada um tem o seu teto. Então eu tenho que falar assim: bom, se você atingir isso, você vai conseguir ganhar isso. Eu vou na minha BMW. Agora, se eu falo para ela, olha, você vai conseguir atingir e ganhar uma BMW, ela vai falar: bom, que merda, não quero. Não tem interesse, não gosto. Então, às vezes, ela nem vai conseguir, nem vai fazer, por quê? Porque não é o sonho dela. Então, quando você delega e não leva o resultado que você quer também para o teto da pessoa, a pessoa não consegue chegar até lá. Aqui eu quero mostrar os benefícios, então deixar bem claro os benefícios sobre delegar. Por que que é importante delegar? Porque você ganha tempo, né? Porque você ganha qualidade de vida, porque você consegue desenvolver na sua equipe novas habilidades. Então, quanto mais eu delego, mais eu confio, mais eu torno essa pessoa capaz, mais habilidades essa pessoa tem, né? Até porque eu preciso ensinar as pessoas para que eu possa crescer. Tem muita gente que às vezes não delega, não deixa a equipe fazer com medo de tomarem um lugar. Não, tem mais aqui trazer e fazer a sua equipe cada vez melhor para você também poder crescer, para você deixar pessoas no seu lugar. Porque tem muita gente que não delega com medo de pegar o seu lugar e aí também não cresce. Por quê? Porque não deixou ninguém com capacidade, com habilidade para tocar o seu lugar para você ir para outro. Então, quando você delega, você começa a focar no que é importante. Então, eu tiro todo aquele peso que não é necessário na minha vida para que eu possa crescer e aí eu consigo focar no que é importante. Você começa a criar sucessores, foi isso que eu falei. Você delega, você ensina, a pessoa vai fazendo, daqui a pouco a pessoa pode ocupar o seu lugar e você começa a crescer.
permite ver os baixos desempenhos. Então, vamos pensar: deleguei uma vez, não conseguiu, deleguei com clareza, com assertividade, acompanhei, dei prazos, fiz tudo. Aquela pessoa não foi uma, duas, três vezes, você já consegue entender que talvez não seja uma pessoa que seja boa para estar na sua equipe. Então, eu não delego, eu não vou atrás dessa pessoa ter habilidade, logo eu fico criando pessoas ruins dentro da minha equipe. E é ruim por quê? Culpa minha. Tá? Então, o gestor que não tem uma equipe boa, o gestor não está fazendo as coisas da maneira que tem que fazer. Então, o que mais que é importante? Assegura resultados positivos. Quanto mais eu delego com assertividade, com clareza, trabalhando todos esses pontos, mais eu chego naquele resultado que eu quero. Ajuda no empoderamento e motivação. Por quê? Porque a pessoa entende que eu confio nela. Né? Quanto mais eu tenho, às vezes é falar assim, ah, mas eu vou delegar, a pessoa vai se sentir sobrecarregada. É o que você acha, mas, né? Você não tem que achar, você tem que perguntar para a pessoa. Você acredita que eu delegando isso, que eu passando essa atividade para você, você vai se sentir melhor, você vai se sentir feliz ou não, você vai se sentir sobrecarregado, você precisa entender também qual é o perfil dessa pessoa. Mas muita gente, quanto mais coisa você passa, mais ela entende que você confia, mais motivada, mais se sentindo ela fica, e aí ela vai também trazer resultados. Permite que você desenvolva, treine e oriente a sua equipe. Então, o delegar é você capacitar a sua equipe. Você cria oportunidade de reconhecimento. Então, quando você delega, você vai dar no final aquele feedback para a pessoa. Então, a pessoa vai ficar feliz, porque você vai ter o que falar para a pessoa, porque você delegou, né? Às vezes fica aquela turma lá sem fazer nada e você não pode nem dar um feedback, né? Não pode estimular. Por quê? Porque não está fazendo nada. Então, tá aqui, gente, os benefícios de você delegar com maestria. Próximo. Então, aqui, o que eu quero trazer para finalizar? Você conseguir delegar, você vai equilibrar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Por quê? Porque você vai compartilhar esse peso, essa dor que você tá, esse cansaço, né? O delegar é uma habilidade, mas que você não precisa nascer sabendo. Então, se você não sabe delegar, você pode aprender sim. E aqui eu estou te ensinando. E quanto mais você delega, quanto mais você faz isso, melhor você vai ter de resultados, mais resultados você vai ter. Porque você vai delegando, você vai tirando, às vezes, as coisas do seu caminho e você vai dando foco para outras. Você tem que fazer aquilo que você sabe fazer. E aí você contrata pessoas e delega aquelas coisas que às vezes ocupam muito seu tempo. Vou dar um exemplo. Eu, graças a Deus, hoje eu contratei uma equipe para me ajudar na parte de lançar. Porque se eu não se eu tiver que atender os meus clientes, estudar, faço faculdade e ainda aprender alguns detalhes que eu vou usar, eu não vou fazer aquilo com maestria. Então, eu tenho que delegar algumas tarefas que não fazem sentido para eu aprender desde o começo, para eu poder focar no que eu sou boa. Então, quanto mais você delega as coisas que são mais cansativas, que às vezes você precisa tirar da sua frente, mais focado naquilo que você sabe fazer e melhor você faz. Então, você precisa ser perito em alguma coisa. Então, gestores, vocês têm que saber liderar pessoas. Quanto mais vocês delegam aqueles trabalhos pequenos ou aqueles trabalhos que ocupam muito do seu tempo, que você acha que só você sabe fazer perfeitamente, é erro seu, bobagem sua. Ensina uma pessoa a fazer do seu jeitinho, com o passo a passo, dessa maneira, que essa pessoa vai conseguir fazer do jeitinho e você vai conseguir fazer sua equipe crescer. A maioria dos gestores estão com aquela equipe estagnada, ruim, equipe ruim, que não cresce, que não traz resultado. Por quê? Culpa do gestor, que não delega, que não confia, que não acredita na equipe, não qualifica a equipe. E o qualificar a equipe é fazer elas fazerem as coisas. Né? Então você precisa delegar para você ter uma qualidade de vida, para você colocar aqui, ó, deixar a sua vida, tanto pessoal e profissional, trazendo resultados, evoluindo e crescendo.